História da divisão regional do Brasil. Para responder algumas perguntas como: quando aconteceu a primeira divisão regional do país? O mapa do Brasil sempre foi assim? Por que o Brasil foi dividido dessa forma? Nosso país já teve outras divisões regionais? Quem decidiu que o Brasil seria dividido em 5 regiões? Estudaremos como se deu a divisão regional do Brasil. A primeira divisão do nosso território aconteceu há muitos anos, durante o período colonial. Durante esse período, os portugueses precisavam ocupar o território da colônia, pois, se isso não ocorresse, outros reinos iriam ocupá-lo. Dessa forma, o rei de Portugal teve uma grande ideia: dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias. Cada pedacinho de terra era doado a algum nobre de confiança do rei. Essa foi a primeira divisão oficial do nosso território. Depois de muitas tentativas de ocupação do Brasil, o rei teve outra brilhante ideia: mandar um governador para representá-lo aqui na colônia. Com esse primeiro governo, o rei também nomeou Salvador como a capital da colônia. Desse modo, a divisão regional do Brasil começa a tomar forma. A primeira capital do Brasil ficava na capitania da Baía de Todos os Santos. Essa região foi escolhida porque, nesse período, o centro econômico do Brasil era o Nordeste, em virtude da produção de açúcar. Nessa ocasião, Tomé de Souza era oficialmente o governador-geral do Brasil e representava o rei Dom João III na colônia. A capital era o ponto de referência que determinava a localização geográfica na colônia. As capitanias ao norte de Salvador pertenciam à repartição norte da colônia, e as capitanias ao sul de Salvador pertenciam à repartição sul da colônia. Como você pode ver no mapa, neste período o nosso território era dividido apenas em sul e norte. Essa divisão regional durou até o início do século XVII, quando ocorreram novas mudanças no Brasil. Em fins do século XVI, os reinos de Portugal e Espanha passam a ser governados por um só rei. Esse fenômeno ficou conhecido como União Ibérica. Com esse novo acontecimento, o nosso território será ampliado, já que os colonos ocupam parte do território que pertencia aos espanhóis. O rei da Espanha, que agora também era o rei de Portugal, fez novas alterações no mapa do Brasil. Com isso, o Brasil fica dividido em 2 regiões: Maranhão do Grão-Pará e Estado do Brasil. O mapa do nosso Brasil vai ganhando mais territórios e ficando mais parecido com o mapa atual. Mas as mudanças estavam apenas começando. Uma nova transformação vai ocorrer em meados do século XVIII, quando um importante político de Portugal assume o cargo de primeiro-ministro. Ele ficou conhecido como Marquês de Pombal. Esse marquês determinou a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Mas por que será que ele fez isso? Marquês de Pombal fez essa mudança porque a região que gerava mais riquezas neste período era a região onde hoje é o estado de Minas Gerais. Com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, o controle das regiões mineradoras ficaria muito mais fácil. O que essa mudança tem a ver com a divisão regional do Brasil? Essa mudança tem tudo a ver com a divisão regional do Brasil, uma vez que, com a transferência da capital, o ponto de referência geográfico ficaria sendo o Rio de Janeiro e não mais Salvador. O Brasil estava dividido em vice-reinos e nosso território crescia cada vez mais. As mudanças na configuração geográfica do nosso país não pararam por aí. Em 1508, acontece uma das mudanças mais significativas para o nosso país. A família real portuguesa, fugindo da perseguição dos franceses, transfere-se para o Brasil. Toda a corte passa a morar no Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro ganha grande visibilidade e torna-se o eixo econômico e político da colônia. Em 1822, o Brasil torna-se um império, com a proclamação da independência. O Rio de Janeiro passa a ser a capital do império. Algumas décadas à frente, ocorre outra grande mudança política em nosso país, a proclamação da República no ano de 1889. Com essa grande novidade, a preocupação do governo era manter o Brasil unido. Por isso era importante conhecer as particularidades de cada região. Os estudos sobre nosso território aumentam e vários estudiosos vão sugerir ideias de divisão regional para o nosso país. Em 1889, André Rebouças sugere a divisão regional em 10 áreas agrícolas. Anos mais tarde, em 1893, Élisée Reclus sugere a divisão do nosso território em 8 regiões, baseando-se nos biomas brasileiros. Mas, finalmente, em 1913, o estudioso Delgado de Carvalho propõe a ideia de uma divisão regional usando os pontos cardeais e tomando como ponto de referência a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Além dessas, houve outras propostas de divisão regional para o nosso país, mas foi a ideia de Delgado de Carvalho que serviu de base para a primeira divisão regional oficial publicada pelo IBGE. Foi durante o governo do presidente Getúlio Vargas, a partir de 1930, que, de fato, as políticas regionais passaram a ser uma grande prioridade. Durante o mandato do presidente Vargas, o governo era fortemente centralizado. Foi nesse período que começaram os projetos para a criação de uma instituição que reunisse dados sobre diferentes aspectos sociais, regionais e naturais do nosso país. O governo republicano tinha uma grande preocupação: manter o território unido. Isso mesmo, durante o período imperial ocorreram várias revoltas separatistas, ou seja, algumas regiões queriam se separar do território brasileiro e fundar um país à parte, como foi o caso na Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira. Por esse motivo, o governo preocupava-se em conhecer as várias regiões do Brasil para poder planejar as ações específicas para esses lugares e manter a unidade do Brasil. Em 1934, é criado o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o IBGE, as ideias de divisão regional no Brasil são discutidas e aperfeiçoadas. No ano de 1942, o IBGE publica a primeira divisão regional oficial do nosso país. Esta divisão foi baseada no conceito de regiões naturais, pontos cardeais e tomando como ponto de referência a capital do Rio de Janeiro. De acordo com a divisão regional estabelecida em 1942, o Brasil passou a ter 7 regiões, a saber: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Essa foi nossa primeira divisão regional oficial, mas não foi a única. Novidades vinham por aí. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek inicia a construção de uma nova capital para o nosso país, Brasília. A nova capital é inaugurada em 1960 e o centro econômico e geográfico do Brasil desloca-se do litoral para o interior do país. Essa mudança foi feita principalmente para levar o desenvolvimento para o interior do Brasil. Depois dessa grande conquista, o nosso país passou por novas transformações que foram determinantes para novas mudanças na divisão regional do nosso país. Em 1964, inicia-se a ditadura militar.
Durante esse período, há uma centralização do poder político e um aparelhamento do Estado por parte dos militares. Ocorrem transformações importantes em nosso território. Algumas delas são: abertura de estradas por todo o país e investimentos na industrialização. O IBGE, neste período, passa a coletar informações com o objetivo de criar um banco de dados para melhorar a intervenção do governo nas diferentes regiões do Brasil. O governo militar faz muitas mudanças, entre elas a proposta de uma nova divisão regional no Brasil. Neste período, o IBGE sofre uma grande influência de estudiosos norte-americanos e entre as principais propostas estão: melhorar o planejamento econômico, dar subsídios para a descentralização da ação administrativa estatal e coletar dados estatísticos sobre o nosso território. Baseado nessas ideias, em 1970, o IBGE publica uma nova divisão regional oficial do Brasil. Foi criada a região Sudeste, composta pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupados a Minas Gerais e ao Espírito Santo. O Nordeste recebeu a Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Essa divisão tinha como ponto de referência a capital Brasília e baseava-se nos pontos cardeais. A atual divisão regional do Brasil é a mesma desde 1870, adaptada em 1990. Com as mudanças realizadas, ficou definida a divisão por regiões brasileira, que permanece até os dias de hoje, sendo esta a história da divisão regional do Brasil.